Olá, paz e alegria. No nosso quadro Gotas de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. No Evangelho de João, nós vemos um grande sinal de Jesus, a multiplicação dos pães. Jesus, ele avista aquela multidão, ele levanta os olhos para ver aquela multidão com o seu olhar de compaixão. E aí ele faz um questionamento para Filipe. Ele pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus já sabia o que ia fazer, diz o Evangelho. Mas ele pergunta para colocar o discípulo à prova, saber onde vão comprar pão. Jesus está diante de uma situação muito difícil, porque eram mais de 5.000 homens. Como alimentar tanta gente? E aí é claro que Filipe questiona e responde. Na verdade ele diz: nem 200 moedas de prata são o suficiente para comprar pão e ter um pedaço para cada um. Ou seja, Filipe percebeu a dificuldade, percebeu que era um grande desafio. Mas Jesus, ele tem a atitude correta. Jesus, ele tem o jeito certo de fazer as coisas. E é a ele que nós devemos recorrer diante de tantas dificuldades. Nós somos muito inclinados a procurar o que é mais fácil. Seria mais fácil despedir a multidão, mandar embora e cada um compra o seu alimento e pronto. Seria mais fácil. Nós sempre temos a tendência de optar por aquilo que é mais fácil diante da missão que está difícil, que está desafiadora. Às vezes a gente, no nosso comodismo, vai optar por aquilo que é mais fácil. Jesus, as atitudes dele, elas são atitudes que exigem muito de nós. Exigem de nós, às vezes, renúncias, às vezes certos sacrifícios. Não é o mais fácil. Aquilo que Jesus nos coloca como atitudes, elas são desafiadoras. Diante de desafios grandes, atitudes com grandes desafios também. Atitudes grandes. É o que Jesus pede de nós. E aí Jesus, ele nos ensina muito nesse evangelho, porque apresentam para ele um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Um pouco recurso. E aí olha o que Jesus faz. Diz que ele pegou os 5 pães, os peixes, ele rendeu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus. Pouco recurso, pouca coisa para um desafio tão grande. Ele agradece a Deus. Ele confia plenamente na providência divina e ele agradece, ele é grato. Gente, que atitude de Jesus, que exemplo, que ensinamento para nós. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. Precisamos aprender a sermos gratos por pouco que temos, por recursos. Às vezes as pessoas reclamam até, tem mais do que o suficiente para viver, mas vivem reclamando. Tem tantas bênçãos, tantas graças de Deus na sua vida, mas vivem reclamando. Reclamam das pessoas, reclamam das situações que estão difíceis, reclamam que tem pouco, que querem mais. Nós reclamamos demais e agradecemos pouco. Nós precisamos ter um coração mais grato a Deus, mais confiante nesse Deus. Jesus nos ensina isso. Atitudes grandes diante de desafios grandes. E confiança e gratidão é o que o Evangelho nos pede hoje. Precisamos de muita confiança e precisamos ser gratos a Deus. E Jesus ainda pede para recolherem os cestos com o que sobrou daqueles 5 pães e 2 peixes, diante da sua confiança em Deus, no Pai, diante da sua gratidão. Alimentou toda aquela gente e ainda sobrou tantos e tantos cestos, Aqui dizem, se eu não me engano, 12 cestos foram recolhidos de sobras. Ele diz, precisa ser recolhido para não desperdiçar. Tenhamos cuidado também com o desperdício. Jesus, ele multiplicou os pães, sobrou muito dessa multiplicação. E ele pede para não desperdiçar,
Porque tem muita gente que desperdiça, tanta gente passando fome e as pessoas reclamando, eu não posso ajudar, como o Felipe, tem que ter muito dinheiro para ajudar e tal, mas em casa você está desperdiçando alimento, estragando alimento. Então olha só o apelo do Evangelho para nós hoje. Tenhamos esse olhar de compaixão para as pessoas, não vamos ficar colocando dificuldade para não ajudar, como o Felipe, como os outros discípulos, não. Tem pouco recurso? Tem, mas vamos ajudar, vamos ser gratos a Deus, confiar e vamos confiar que isso vai se multiplicar, que a bondade ela se multiplica, precisa se multiplicar também aquilo que é bom. E tenhamos cuidado para não desperdiçar, porque enquanto a gente está reclamando, dizendo que não pode ajudar aqui, não pode ajudar aquele que passa necessidade, a gente está desperdiçando às vezes em casa. É o apelo do Evangelho para nós hoje, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.